Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de entrar e declinar o tema de hoje, eu queria agradecer as pessoas que têm ajudado o canal, têm atendido a essas solicitações que eu faço através dessa faixa, né? Eu não me detenho muito nisso, essa faixa ela é autoexplicativa, algumas pessoas têm atendido, é sempre importante essas doações para a gente melhorar o nível da nossa equipamento, daquilo que a gente destina para fazer esses vídeos, eu agradeço muito. Aqueles que usam a ferramenta Valeu, eu sempre agradeço diretamente no próprio vídeo. Já os que usam o Pix, que é mais direto, mais fácil até às vezes, eu agradeço de maneira genérica, está aí na descrição e no comentário fixado, meu agradecimento genérico, porque eu não sei de qual vídeo é quando a doação, quando o auxílio vem através de Pix. Então é isso, é bastante autoexplicativo essas minhas explicações que correm nessa faixa amarela que segue embaixo do vídeo, em alguns momentos do vídeo. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre o submarino da classe Type 91 chinês. Era um submarino de ataque chinês, era o primeiro submarino chinês, construído em 1958, eles começaram o projeto em 58, logo depois que eles tomaram conhecimento da existência do Nautilus. Na época era o Mao Tse-tung, e o Mao Tse-tung falou, vamos fazer também. E fizeram. Eles nunca colocaram esse submarino como um submarino para ser competitivo e competir em termos de alinhamento acústico ou mesmo nas suas capacidades com os submarinos americanos e os submarinos russos. Aquele submarino foi um submarino teste, né? E numa época que a China era aquilo que a gente conhecia, né? A gente criticava muito os equipamentos chineses, aquilo vem da China, é coisa que vem da China. Hoje não é mais assim. A China se desenvolveu nesses 30 anos, 30 ou mais anos, né? E hoje ela tem um programa espacial de alta tecnologia, equipamentos de última geração, ela hoje exporta para o mundo inteiro e equipamentos de excelente qualidade. Então, esses novos submarinos assustam já as potências ocidentais. Nós vamos ver isso com certo detalhe. Basicamente, eu vou me deter no Type 96, da classe Jin, que é um submarino balístico, né? Vamos conversar um pouco sobre esse submarino, e não é muito fácil obter as informações de dados chineses. Tem alguma coisa que o próprio americano, na sua preocupação com o desenvolvimento chinês, acaba divulgando, alguma coisa de insiders dentro da China que deixam escapar uma ou outra informação, mas a gente tem que formar um mosaico, e é isso que nós vamos fazer aqui, e para isso é importante as fontes que eu vou mostrar, e eu vou começar esse vídeo com essas fontes, né? Então, vamos a esses submarinos Type 95 e Type 96 da República Popular Chinesa. Então vamos às fontes, que neste caso é bastante importante por causa da carência de informações que se tem sobre o que os chineses estão fazendo. A primeira delas, eu já apresentei num vídeo recente, é o Congressional Research Service, que presta serviços ao Congresso americano, e que no ano de 2020, em março de 2020, ele apresentou um relatório, China Naval Modernization Implications for U.S. Navy Capabilities. Então, nesse relatório, eles se preocupam com a crescente capacitação naval no mar da China, da Marinha Chinesa. Uma outra site também bastante interessante, que você obtém informações sobre essa questão, é o Center for Strategic and International Studies, o CSIS. Mas o Naval Recognition e o Naval News, que são 2 sites também com informações importantes. O Submarine Matters, outro site também que você vai encontrar algumas informações. E a principal fonte deste vídeo para mim, que foi um canal do YouTube, o Eurasia Naval Insight, que eu acabei achando um vídeo sobre esse desenvolvimento, e achei um vídeo muito interessante, a ponto de ter solicitado ao dono do canal autorização para usar algumas de suas imagens
nas quais eu colocaria, faria as minhas próprias análises e colocaria legendas em português. Ele me respondeu nesse e-mail que estão vendo aí, me dando total autorização para a gente começar a usar essas suas imagens. Muito bem. A China está substituindo as versões do SBN Type 94, que é um submarino balístico, o primeiro submarino balístico deles, por versões novas do Type 96, que é o que nós vamos nos dedicar aqui nesse vídeo, e também de uma classe nova de submarino de ataque, que é o Type 95. No Type 96 a gente nem tem muitas fotos, mesmo porque o submarino, nós vamos ver em seguida, está numa fase ainda inicial de construção, mas existem uns conceitos artísticos do SSBN Type 96 que foram retirados, né, de videogames modernos. As pessoas fazem essas imaginações e estão aí uma figura aproximada do que poderia ser o Type 96, baseado evidentemente no Type 94, porque ele é uma modernização do Type 94. Nessa figura, a gente faz algumas especulações baseadas em informações de insiders, e por aí a gente vê, num suposto tempo de desenvolvimento, que o Type 95, o submarino de ataque, já estaria com seu projeto, com todo o seu blueprint completado. E a construção já teria sido iniciada. Mais do que isso, ela já estaríamos entregando, a China já estaria entregando em 2022 o primeiro submarino Type 95. Quanto ao Type 96, ele começou um pouco mais tarde, o seu projeto, os seus blueprints estariam terminando em 2020, quando a construção iniciaria, e a gente não tem uma ideia precisa do tempo de construção desse submarino. E o estaleiro que está construindo, vocês vejam nessa figura aí, é o estaleiro em Bohai, em Huludao. Esse estaleiro é o único estaleiro que produz submarinos nucleares. Ele é localizado lá na costa do Mar Amarelo, ali próximo da Coreia do Norte. E a gente sabe que, por fotos de satélites, que ele sofreu uma profunda expansão nos últimos anos, a partir de 2019, por aí, e a gente vê a criação de novas oficinas, novos trilhos transversais para transportar esses submarinos em construção para as docas e aí para o seu lançamento. Vemos também que uma segunda oficina para submarinos, uma segunda carreira e também trilhos transversais foram construídos, e esse submarino, esse estaleiro, o que está sendo investido aí não é pouca coisa. Você vê que por essas obras é uma montante grande de dinheiro, o que corrobora as informações da construção do 95 e do 96 nesse estaleiro. Percebe-se por informações que a gente tira da imprensa que já foram obtidas imagens da construção de blocos de submarinos nesse estaleiro. Não se sabe exatamente a simultaneidade, se 1, 2 ou 3, mas a gente confirma todas essas informações que a gente está obtendo por insiders, por essas fotos que são claramente fotos de módulos de submarino. E o primeiro 95 provavelmente já está completo e sendo entregue. Nesse meio tempo, a China está trabalhando fortemente na substituição do míssil dela JL-2 pelo míssil JL-3. O míssil JL-2 é um míssil com alcance menor, mas o JL-3 é um míssil com alcance de 12 mil quilômetros. Isso aí são suficientes para atingir a região continental dos Estados Unidos. Por isso demonstra, né, e torna claro por que a preocupação que os americanos estão tendo com esse desenvolvimento, porque esses navios poderiam, né, estar ainda no mar da China, sem patrulha, sem se arriscar a ser detectados, e do mar da China eles poderiam ser
acionados para lançamento de mísseis na área continental americana. Então, isso é uma preocupação grande e por isso os Estados Unidos têm se dedicado a procurar informações sobre o desenvolvimento deste submarino. Testes mais recentes, né, que a China tem feito vários testes sobre esse míssil, mas um teste mais recente foi observado, apesar da proteção da área, foi observado por passageiros e tripulantes de um avião comercial. E se vê claramente que pelo rastro do míssil, é um rastro de um míssil que atingiu altas alturas, a nível elevado na atmosfera, e é rastro compatível com o míssil balístico. Absolutamente não é um rastro de um míssil de cruzeiro. Então, se confirmam as informações de que está sendo preparado um míssil para justamente equipar os novos submarinos Type 96. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a propulsão. Né? A propulsão desse submarino é uma propulsão nuclear, mas vamos nos deter um pouco em um equipamento que a gente tem informações de que estão sendo adaptados, estão sendo instalados nesses submarinos, que é o Ring Thrust, ou os hélices em aro. Né? Esses hélices em aros ele têm uma vantagem muito grande, são hélices que, diferentemente do hélice comum, esses hélices não têm eixos, né? Eles são anéis que giram, as partes dos hélices rodam através de um anel giratório. Ele é muito mais silencioso do que os hélices normais. A imprensa chinesa afirma que esses SBN terão esse ring drive. E as autoridades chinesas confirmam, algumas autoridades chinesas já deixaram escapar que confirmam o uso desse ring drive. Existem vantagens, a vantagem principal são o espaço, você não tem o eixo, você tem mais espaço, e uma grande desvantagem seria um alto custo e também uma necessidade maior de treinamento da tripulação, porque não é um equipamento convencional. Nessa figura aí vocês têm uma ideia, né, do duto, o hélice, o rotor, o estator, o hélice, as partes do hélice são montadas no rotor que gira, e esse não tem eixo. Há uma forte evidência que esses submarinos estão usando isso, e é um caminho na direção de tornar os submarinos menos barulhentos, quer dizer, com uma assinatura magnética bem superior, e que os levará a se equipar a submarinos da classe americanas e russas. Um outro elemento que está claro que esse submarino parece utilizar é a circulação natural. Já tivemos várias vezes já falamos várias vezes aqui sobre isso, no resfriamento alternativo do primário, utilizando a circulação natural. Porque você, durante uma parte da propulsão, uma certa percentagem da potência máxima, você não usa bombas do primário, ou seja, o barulho é muito menor. E ele pode ser usado em condições, às vezes, até 50% ou mais do espectro de potência. Falamos aqui num vídeo que está passando aí sobre o nosso SN10, que deverá utilizar isso em torno de 40% da potência máxima. E temos notícia, por exemplo, de reatores franceses da classe Ruby ou Amethyst, que atinge até 70% da potência utilizando a circulação natural. Mas esses são reatores integrados. Os reatores integrados têm uma facilidade maior para propiciar a circulação natural. Não se tem notícia e a gente não sabe de absolutamente nada em relação à China estar construindo para esses submarinos reatores integrados. São reatores provavelmente de loop e usam circulação natural, o que não é uma novidade na Marinha Chinesa, porque isso já era usado no SSN-93 e nas suas variantes. Né? Muito bem. Uma outra... Essa é uma evidência de que os submarinos chineses buscam atingir os mesmos níveis
de barulho, de erros níveis, de assinatura magnética, não, assinatura sonora dos submarinos russos e submarinos americanos. Os americanos, tradicionalmente, sempre foram campeões nessa modalidade, nessa característica. Os russos, ao longo do tempo, chegaram próximo. E os chineses estão trabalhando para isso. Nessa figurinha aí, a gente vê um estudo interessante que foi feito a partir da Universidade Chinesa, uma avaliação chinesa da Armada Chinesa sobre navios da US Navy, exatamente visando os seus futuros navios nucleares. Então vocês vejam, o background, o barulho background do oceano é em torno de 90 decibéis. Então todo submarino que estiver próximo desse nível, ele se confunde com o barulho do fundo do mar e ele se torna indetectável. Então vocês vejam aí, o SSL-21, o Seawolf, uma classe de submarinos americanos, tinha 95 decibéis. Virginia Class, 95 decibéis. O Russian Kilo, que não é um submarino nuclear, 105 decibéis. O Aquila, em torno de 110 decibéis. O Los Angeles, 105 a 110. A nova classe Columbia provavelmente também está na faixa de 95. E temos aí dois submarinos da classe Chang e classe Jink, que é o 93 e o 94 chineses, que ainda são barulhentos para a patrulha. É por isso que, provavelmente, com a capacidade do míssil JL-3, que JL-3 significa Giant Wave, que é o Zhulang, né? JL-3 em chinês seria Zhulang ou Giant Wave, eles provavelmente nem precisariam partir para a patrulha, poderiam ficar, como já disse anteriormente, no Mar da China, e lá do Mar da China ameaçar os Estados Unidos. Uma outra coisa importante e uma modificação em relação aos novos submarinos chineses é a utilização de cascos simples. A gente sabe que submarinos chineses e russos, muitos deles sempre usaram casco duplo. E por que usar casco duplo? Bom, a questão do uso do casco duplo tem a ver com tecnologia. É muito mais difícil fazer a usinagem de casco resistente, do casco resistente principal do submarino. Para fazer a sua conformidade hidrodinâmica, precisa de máquinas de alta precisão. E naquela época, até algum tempo, nem a Rússia nem a China se aventuravam muito nisso. Mas a China que a gente acostumou no passado a considerar a China dos produtos e de pouca durabilidade, não é mais essa China. A China é um país com um programa espacial exitoso, de alta tecnologia, e hoje a China exporta qualquer equipamento para todas as partes do mundo. Então, essa não é mais a China. Então, ela já tem a capacidade para fazer a conformação do aço resistente e dar a ele a forma hidrodinâmica necessária para o submarino. Pois a grande dificuldade é exatamente essa. Usa-se um casco externo mais fino que se consegue fazer a conformação. Nessa figura aí fica muito claro isso, né? Uma chapa firme externa faz a conformação do casco, enquanto que o espaço interno é o casco de pressão. Existe um espaço entre o casco externo e o casco de pressão. Vejam que com um casco único, sem a necessidade de casco duplo, você obtém muito mais espaço interno no submarino, e esse espaço interno pode ser usado para várias coisas, inclusive para armamento. Então, essa é uma evolução que esses navios novos da China estão trazendo, casco simples. E por quê? Porque hoje eles já têm capacidade para fazer usinagem das partes do casco resistente, que são cascos de elevada resistência mecânica e precisam de máquinas de alta precisão para poder conformá-lo no formato hidrodinâmico que o submarino precisa. Uma figura do casco do Type 96, e aí isso era mais ou menos o que a gente queria falar sobre este submarino. Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma ideia de quão complicado é para os Estados Unidos o aparecimento desses submarinos
da classe 96, desses balísticos na classe 96, com o míssil JL-3, e por isso a preocupação. Então, quem gostou do vídeo, por favor, clique aí para receber as atualizações, porque como a gente está vendo aí, a tríade nuclear da China está prestes a se tornar uma realidade, especialmente na sua parte naval. Muito obrigado e até o próximo vídeo.